Assim que chegou ao fórum, o presidente do Supremo Tribunal Federal foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Edson Fachin participou da instalação de 2 varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós estamos trazendo a Bauru 2 novas unidades judiciárias, são varas de violência doméstica para combater essa chaga que assola o Brasil. Então nós temos que combater criando estrutura para isso. E essas 2 varas para Bauru vêm trazer essa novidade para a comarca, mas não é uma novidade para o Estado. Com essas 2 varas hoje nós completamos 30 varas em todo o Estado de São Paulo, combatendo a violência doméstica contra a mulher. Para o presidente do STF, a Justiça Paulista sai na frente em questões tão complexas, mas que precisam ser combatidas. Isso tem a ver com o sentido e o alcance dos estabelecimentos prisionais, que precisam ser unidades de reinserção social e não de escolas para o crime. Por isso, hoje, aqui, com toda esta equipe extraordinária do Poder Judiciário do Estado de São Paulo e da região de Bauru, está se dando um exemplo de atuação informatizada, sistematizada e organizada na execução penal e da execução penal para a reinserção social, a fim de evitar aquilo que nós chamamos de porta giratória, ou seja, de continuada reincidência no crime, e é por isso que vamos tratar não apenas das condições internas das unidades penitenciárias, mas também da empregabilidade e, efetivamente, de dar condições a quem cumpre a pena, como deve ser, porque quem cometeu o delito deve mesmo responder e responder na forma da lei, mas essa responsabilidade deve se dar em condições que respeitem os direitos fundamentais das pessoas e permitam uma reinserção social. Junto com autoridades locais, Edson Fachin acompanhou a solenidade. A agenda do ministro aqui na região ainda inclui uma visita a uma penitenciária e um evento numa faculdade em que será homenageado. Quando perguntado a respeito da operação dessa semana em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu inovações institucionais. Segundo ele, o STF vai cumprir o seu papel. A ação da Polícia do Rio de Janeiro deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. O palco da operação foram os complexos do Alemão e da Penha, áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Foi a mais letal da história do Estado. Tratar da segurança pública não é um problema conjuntural do governo A ou do governo B, é um problema estrutural do Estado e da sociedade brasileira, e a sociedade brasileira e toda a população tem o justo interesse de viver em paz, de sair para trabalhar com segurança, de voltar a casa à noite sem medo do regresso, e as autoridades e pessoas que estão em funções públicas têm esse dever, e o Poder Judiciário brasileiro não se furtará de fazer a sua parte.